Saudações, Duques e Duquesas Tricolores. Aqui quem fala é Duque Tricolor para mais um Rememore Tricolor, um quadro novo que realmente foi comentado com um dos meus seguidores e que eu quero seguir aqui no meu canal. Então, saiba de uma coisa, que live todos os dias às 7 horas, quando puder, tá? Só para dizer, né, quem não sabe, né, o primeiro episódio já tá no ar, né, que é falando sobre a Taça Olímpica, e agora vamos falar sobre esse cara aqui, ó. Quem é esse cara, né? Você já tá pensando assim, você que é torcedor tricolor. Ele tem muito a ver com o Fluminense, tem a ver com a seleção brasileira. Só pra gente mostrar aqui de novo, pra ficar bem claro, tá bom? Esse senhor aí de idade, parece o senhor, mas aí ele tava bem novinho, é o Pinheiro, tá? Dentre várias pessoas que me chamaram muita atenção sobre o no canal do Fluminense, sobre a questão dos pretos no Fluminense, lá no RD de Guanabara, me chamou a atenção o Pinheiro. E de fato eu fui pesquisar sobre ele, né? Primeiro que ele surgiu no americano em 47, né, 1947, mas foi no Flu que ele começou a sua ascensão justamente de futebol, né? Em 48. Aliás, foi interessante, né? Porque ele surgiu no americano, teve uma ótima temporada e acabou parando no Flu, que já era um dos 4 grandes ali do futebol carioca. Isso é muito interessante, né? A gente vê que o Fluminense já teria apostado nesse jogador, né? Depois disso, acabou passando por diversos clubes, né? O Botafogo, o América Mineiro e o Cruzeiro, né? Mas voltou ao Fluminense no fim da sua carreira, né? Então, é a mesma coisa que aconteceu com o Thiago Silva, só que em nível nacional só. Thiago Silva foi lá pra fora, foi pro Milan, foi pro PSG, foi pro Chelsea e acabou voltando pro Fluminense. Então é a mesma coisa, né? É importante a gente ver como que é importante termos esse tipo de jogador, né? Sabe? É aquela questão, né? Mas, e também o mais importante, né? Que quando voltou bem ainda fisicamente. Né? A mesma coisa que o Thiago Silva, né? A gente fala muito do Thiago Silva e a gente tá falando agora sobre Pinheiro, né? Treinador e fundamentador das categorias de base, profissional, de base e profissional. Fundador da ideia de Xerém, tá? Só pra quem não sabe, Xerém só existiu por conta dele. Na verdade, a história, pra mim, Xerém tem um nome, né? Pinheiro. Categoria de base, Pinheiro. Porque foi ele que fundamentou justamente tudo isso. Foi ele que realmente trabalhou com esse processo de formação de jogadores da base do Fluminense dessa maneira que a gente vê hoje. Mudou alguma coisa? Claro, modernizou um pouco, mas a mesma situação está acontecendo. É o cuidado com o jogador, é uma visão além do próprio jogador, é o jogador ser visto como humano. Tudo isso daí que a gente escuta muito do Mário Bittencourt, a gente já escutava com o Pinheiro lá atrás. Antes de a gente falar mais sobre esse tema, se inscreva no canal, faça o triplo que curte, comente, compartilhe, rede social na descrição de vídeo todos os dias 10, 12, 20 horas, Pix na tela e vamos continuar falando mais sobre o Fluminense. Ele substituiu também Tele Santana nas categorias de base, né? Pra quem não sabe, Tele Santana era justamente o principal sub-20, né? Que é justamente o ano anterior ao Fluminense profissional. O Tele Santana foi forçado justamente para técnico do Fluminense e quem substituiu foi o Pinheiro. Então, é só para você ter uma ideia de como que ele era importante, né? É o cara que substituiu o Tele Santana, que é um dos maiores técnicos, se não for o maior técnico da seleção brasileira que já teve. Então não é à toa que ele é um ótimo personagem. Ele revelou alguns jogadores interessantes, né? Como o Delay, o Pentinho, muito conhecido ali, e o Abel Braga. Sim, o Abel Braga, do treinador do Fluminense, que fez uma vitória,
Em diversos momentos, o Abel Braga utilizava de pensamentos e informações do próprio Pinheiro para vencer, né? O Fluminense só venceu, por exemplo, o Campeonato Brasileiro muito por conta do Abel Braga, e o Abel Braga muito utilizando de técnicas e conversas que ele já teve com o Pinheiro. Então, você entende que o Fluminense ganhou um título lá atrás com o Abel Braga por conta do Pinheiro? Lá em 2010, 2012, não me lembro mais. Acho que é 2012 com o Abel Braga. Acho que é 2010, 2012. Não mais. Mas a gente ganhou esse título por conta disso. Ele é considerado uma das peças fundamentais da Santíssima Trindade, né? Que, para quem não sabe, era composto por 3 jogadores da defesa, né? Os 2 zagueiros e o goleiro. Quem era o outro zagueiro era o Pindaro. E quem era o goleiro, o maior ídolo e dono do CT, Carlos Castilho. Então olha só como que novamente remete a como que ele era como jogador de futebol, né? Ele é titular da seleção que foi ouro, né, de 52, e no Pan-Americano, né, e prata no Peru de 53, que foi um torneio que eles montaram lá também. Então, ou seja, o cara que já surgiu, né? E ele é titular absoluto, ele não tinha ninguém realmente que pudesse contrariar, né? Uma coisa importante é que o Fluminense ele se destacou justamente por ter, dentre esses grandes personagens, os dois maiores capitães do Fluminense, da seleção brasileira, que foi justamente o Pinheiro e também o Carlos Alberto Torre. Então é importante a gente ver sobre isso. Ele é multicampeão com Flu, diversos títulos, mais de 15, 20 títulos, entendeu? Antigamente você disputava vários campeonatos, sendo um deles o Mundial de 52, já que eu falei 52, o Mundial de 52, e muito do que falam sobre o Mundial de 52 e o que eu li é muito por conta do Pinheiro. Então, novamente, a gente agradecer muito na história do Pinheiro. Ele é um exemplo de zagueiro moderno, né? E aí vamos explicar justamente sobre isso. O zagueiro moderno é aquele zagueiro alto, veloz, driblador, toca muito bem e tem uma noção de espaço como ninguém, né? Isso é importante falar sobre isso. Só para finalizar aqui, então, para você ver, morreu e aí faleceu, né? Faleceu justamente no Pan-Americano, no Hospital Pan-Americano aqui na Tijuca, por conta de um caso de próstata, e o Fluminense ficou 7 dias de luto a meu maestro, né? Com a bandeira meu maestro, para realmente representar toda a glória e carinho que a gente tinha por ele, né? As últimas fotos que ele teve foi justamente com o próprio Abel Braga, que tanto ajudou ele a ganhar esse título pra gente lá atrás, em 2010 e 2012. Então é isso, né? Esse que é o Pinheiro, grande personagem que surgiu na nossa história e que tem muito carinho pela gente, como também a gente tem que ter muito carinho por ele. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o telho para você que curte, comente, compartilhe. Redes sociais na inscrição de vídeos do dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela e YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira, às 7 horas, quando puder, tá? Então, saudações tricolores, até a próxima. Saudações, Dux e Duquesas tricolores. Aqui quem fala do que tricolor. Para mais um Polêmicas no Flu. Os erros da gestão fluminense. Então, vamos nessa, porque vocês querem saber mais sobre qual que são esses erros, né? Esses 2 erros pelo menos. E claro, YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira, às 7 horas, tá bom? Então fique atento quando puder. E a primeira situação que fica aqui justamente aqui é a questão do que eu postei, né? Pra quem não sabe, né? A Sport vai estar toda hora fazendo isso, né? A bola quase rolando para a fusão. Será que o tricolor faz a vitória? Entre campo com a Sporting Bet e por aí vai. Eu não vou falar sobre isso, né? E de fato, né? Se você entrar aqui agora também de novo, você vai ver de novo ele falando sobre o Fluminense, né? Em algum momento aqui ele vai falar sobre o Fluminense também.
Mas é importante a gente ver sobre isso, né? De como que uma não patrocinadora faz melhor do que uma patrocinadora, né? Sempre se envolvendo somente isso, né? Sporting Bet, para quem não sabe, ela não é uma patrocinadora, ela não faz parte do nossa situação, e você vê justamente como que ela faz essa propaganda, né? Eu coloquei, né? Que até a Sporting Bet faz propaganda melhor do que a nossa patrocinadora Master, né? Por quê? Só pra gente ter uma noção sobre essa situação, eu fiz uma eu fiz uma eu fiz um questionamento em um dos vídeos meus atrás, falando sobre por que o Fluminense ele não faz, ele não produz uma ele não produz somente uma situação de falar assim do porquê ou própria patrocinadora não coloca o Fluminense é, na própria propaganda de futebol da televisão, né? E aí, só para você ter uma ideia de como que isso daí é verídico, né? Que eu fiz uma pergunta, né, sobre isso, né? Eu cheguei aqui e aí eu respondi a Superbet, né? Que a Superbet apareceu aqui sobre a questão da Libertadores e tudo mais. E aí eu falei assim, cadê o Fluminense na propaganda da televisão? 62 pessoas aqui olharam, deram até eu ganhei uma curtida aqui. Mas é importante a gente falar sobre isso, né? De como que o Fluminense está indo muito mal sobre a situação. Quer dizer, você vai lá, você pensa realmente que você vai ter mais visibilidade, até mesmo dentro da plataforma da televisão. Você tem essa informação de que o Fluminense ele não aparece, e de fato isso faz uma pergunta do seguinte: a Sporting Bet, a Superbet, ela está realmente patrocinando o Fluminense? Me parece que não. Me parece que não. Então eu não gostei muito disso, né? Eu repudio justamente qualquer tipo de ação que o Fluminense fez da Superbet, né? Superbet até agora que pra mim é uma dos piores patrocinadores, e é muito por conta disso. E realmente, né? A situação da patrocinadora, ela tem muito a ver com o segundo tema que eu vou exibir, que é um tema mais polêmico ainda, né? Então, se inscreva no canal, faça o trilho pra você que é curte, comente, compartilhe, redes sociais, inscrição de vídeo, 10, 12, 20 horas, Pix na tela, e vamos continuar falando mais sobre. E é claro, né, que surgiu justamente uma pergunta, né, e aí eu pesquisei no Webback Machine, e aí eu vou mostrar para vocês duas coisas, que é o resumo da quantidade de sócios, antes e depois. Para quem não sabe, essa aqui era a quantidade de sócios. Aí estava quase batendo 70 mil pessoas. 70 mil pessoas. Aí você fala assim, pô, que bom, né? 70 mil pessoas é ótima quantidade de sócios. A atual quantidade de sócios. Quase batendo 60 mil. Só para você ter uma ideia, eu vou fazer uma conta aqui com vocês sobre... Eu vou pegar aqui a calculadora, né? Eu vou calcular justamente a questão de quantos sócios a gente perdeu nisso tudo, né? Então a gente tem 68.608 menos 59.000 68.608 menos 59.722. Perdemos 8.886 sócios. E vai destacar que é o que eu falei lá atrás, né? Que a maioria desses sócios que estavam ainda no Fluminense estavam muito por conta do Fred. Quando o Fred foi embora, começaram a diminuir. Por quê? Porque você só poderia garantir o ingresso a partir dessa situação. Agora, o que acontece é que quando você tem uma queda vertiginosa de sócios, o que acontece? Dá problemas na situação. Entendeu?
Aonde que você buscou essa informação? Eu busquei justamente no Wayback Machine, que para quem não sabe é um site de informações que tira fotos justamente em diversos momentos, né, do, dos sites, né, e aí você pode acessar a qualquer momento a partir disso, né, você só precisa do endereço de e-mail e aí ele vai tirando fotos gradativamente sobre isso. Dito isso, o Fluminense novamente ele mostra que não tá melhorando, só está piorando em todos os sentidos. Um dos motivos é justamente sobre isso, né? Sobre a saída do Fred. Não teve nenhum outro jogador que realmente chamou muita atenção. O Marcelo, a gente pensava que o Marcelo daria um up nessa numeração e não está dando. O próprio Thiago Silva também está lá e também não está dando sobre esse up. E no final da história, se pouco se utiliza somente sobre isso de tentar realmente produzir novamente aquela situação lá atrás de querer mais sócio. Eu, por exemplo, não coloquei aqui na descrição dos meus vídeos, não está mais o sócio. Sabe por quê? Porque o sócio, quando ele é maltratado, ele não vai ser apoiado. Eu fui maltratado 2 vezes por eventos do Fluminense. Não quero mais apoiar esse movimento de seja sócio. E aí, realmente não querendo apoiar, você só prejudica a situação. Sim, me maltratou, não apoio. Eu sou sócio ainda? Sou. Isso é hipocrisia? Não. Isso é entender de que tem que fazer o Fluminense mais forte, mesmo não querendo mostrar para vocês sobre isso. 8.808 a menos. E você acha que o Fluminense está indo muito bem? Não está. Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C que é curte, comédia e compartilhe. Redes sociais na descrição desse vídeo, vídeo todos os dias 10, 12 e 20 horas. Pix na tela e YouTube Live todos os dias, exceto sexta-feira, quando eu posso, às 7 horas, tá bom? Saudações tricolores, até a próxima!